Então, maravilha, estamos aqui formalmente, né, no nosso primeiro encontro do movimento anticurioso, né, um movimento que realmente traz aqui para o mercado a visão de que no mercado solar o tempo é o ativo mais caro, né? Ele já não foi no passado, mas hoje ele é muito caro, né? Hoje a gente precisa entender que não é sobre simplesmente vender mais, é vender certo, né? A gente conhece vários casos, né? Eu já relatei isso em diferentes oportunidades aqui na minha carreira, mas já relatei em vários casos que cresceram muito, venderam bem e quebraram. Ou seja, a empresa que se preocupa em crescer volume de vendas, ela tem um problema, né? E a empresa que aprende a vender certo, a colocar o tempo dela no lugar certo, otimizar o que faz hoje e principalmente entender que em pleno 2026 ela precisa utilizar sim de inteligência artificial para poder fazer grande parte das coisas que ela vem fazendo sozinha, é aí que o mundo vira, é aí que o jogo vira. Então eu vou trazer isso ao longo da narrativa, mas é muito importante que a gente tenha esse compromisso setado com o tempo. E por isso que eu coloquei uma ampulheta aqui na referência. Ó, o Hudson quer ganhar dinheiro mesmo dentro do carro. Aí, meu querido. Seguindo em frente, a gente precisa entender um ponto muito importante. As pessoas, elas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. E o que você faz apenas prova o que de fato você acredita. Né? Essa frase é uma frase do Simon Sinek, né, do livro dele Comece pelo Porquê, né, foi uma frase que eu me deparei ainda em 2014, lá atrás, quando eu tinha acabado de entrar no mercado, né, e realmente me pegou em cheio, porque realmente não é sobre o que a gente entrega, não é sobre vender placa, gente, não é sobre vender sistema de energia solar, cara, é sobre devolver várias coisas para o cliente final, é sobre você entender por que você está fazendo isso. Por que você acorda de manhã para tomar a decisão de subir, entrar no teu carro e fazer a próxima visita? Por que você acorda de manhã para ir atrás de cliente e fechar negócio? É entender o porquê você faz isso. Pô, Guilherme, eu faço porque dinheiro. Maravilha. Você chegou no primeiro ponto. Só que o dinheiro é teu rei? Acredito que não. Por que você precisa de dinheiro? Cara, precisa de dinheiro para poder alimentar a família. Beleza. E por que você precisa alimentar a sua família? E você vai começando a cavar e cavar e cavar e vai entendendo exatamente o que te move. Depois que você entende isso, você começa a entender, beleza. Mas o que move o que eu faço hoje? E olhando para a realidade do Guilherme, nesse caso específico, né, dentro da Exact Force hoje, por exemplo, eu vou trazer a visão de como eu vejo. Tá? E aqui eu estou trazendo um manifesto rico mesmo, isso é um conceito, né, uma declaração clara. Primeiro ponto, qual que é o propósito que está envolvido aqui? O tempo, ele não volta, gente. Não volta. Não volta mesmo. Então, a ideia é construir para você, né, e desenvolver dentro do sistema e de todo o trabalho do mercado solar, tudo que eu posso construir para que eu tenha um processo montado, um sistema pronto, algo robusto, que de fato devolva o tempo para você, devolva o tempo para o integrador. E aí, esse tempo, meu querido, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, seja lá, brinquei hoje mais cedo com meu amigo Vinícius, né? Eu fui brincar que ele. Ah, não, você deve estar na praia. Ele mora em São Paulo, a gente nem come para a praia. Aí ele falou assim: não, cara, eu tô trabalhando, não sei o quê. Mas a questão é devolver o tempo. E você vai fazer o que você quiser com esse tempo. Se você quiser otimizar esse trabalho para poder ficar com a sua família, ótimo. Se você quiser dedicar esse tempo para poder fazer mais receita para sua empresa, melhor ainda, porque você gera mais dinheiro e consegue mais tempo para sua família. E uma coisa leva a outra. A questão é que você tem que entender o que você quer. E o ponto mais importante é, o tempo não volta, gente. Quando eu falo o tempo não volta, é que de fato não tem como aceitar mais ver dono de energia solar fazendo coisa que não é para ele fazer. Não faz sentido.
Tu é dono de integradora e fica lá toda hora respondendo gente que quer preço, gente que quer só falar com você para poder pegar mais uma proposta, gente que só quer fechar daqui a sei lá quanto tempo, gente que só quer fazer pergunta tosca para poder perder teu tempo. Esse cara é o curioso, gente. Larga esse cara de lado. Para de ficar dando moral para esse cara. Esse cara não fecha negócio. Ele não tá ali para poder fechar negócio, ele tá ali para tomar teu tempo. E, sinceramente, em 2026, gente, não tem para que o cara tomar seu tempo. Ele pega um chat GPT e aprende o que ele tem que aprender de energia solar. E não precisa ficar te perguntando. O volume de informação que tem na internet é muito grande. Você tem que se preocupar em fechar negócio. Se preocupar, de fato, em conversar com quem quer fechar negócio. Né? Então, de novo, o dono não nasceu para atendimento, gente. Ele nasceu para focar em decisão, estratégia e receita. São essas três coisas que o dono de uma empresa precisa fazer. Ainda mais em 2026, com o volume de possibilidades que a gente tem com a inteligência artificial hoje. Um volume gigantesco de possibilidades. Gigantesco. Esse fundo que está aqui, inteligência artificial. Essa apresentação completa que está na sua frente é inteligência artificial. Essa reunião está sendo gravada por inteligência artificial e vai ser toda condensada também por inteligência artificial. Gente, não tem para onde correr. A gente precisa entender aonde encaixar a inteligência artificial. Não tem para onde correr. Tá? E previsibilidade é liberdade. Então, no final das contas, quando você entende que seu tempo voltou para você, você deixou de ficar no atendimento e você teve previsibilidade, por consequência, liberdade, tudo se encaixa muito melhor. Né? Então, o MAC é sobre vida real, gente. É sobre tempo, sobre caixa e sobre paz operacional. Eu tenho certeza que tem pelo menos um de vocês, não vou falar vários, porque provavelmente são vários, mas tem pelo menos umzinho de vocês aqui que passa o mês inteiro vendendo, até vende, só que quando chega no final do mês, você olha pro teu caixa e fala, mano do céu, não subiu nada. Eu peguei todo o dinheiro que entrou, tive que gastar para poder cobrir rombo da obra do mês passado, tive que resolver um problema cicrano e beltrano fulano, resolvi algumas coisas da minha família, e quando eu vi não tinha mais caixa. Você misturou tudo e no final das contas não sobrou nada. E aí você precisa fazer o quê? Acordar segunda-feira de manhã e correr atrás do tempo que você não tem para poder conseguir botar dinheiro naquele caixa. E aí você repete esse ciclo toda semana, toda semana. Você vende para poder, literalmente, vender no almoço para poder pagar a janta, que é aquele velho ditado. E a conta nunca vai fechar, porque o tempo vai deixar de ser seu. E o tempo precisa ser seu. Ele precisa ser seu. E esse é o grande ponto. Quando a gente avança aqui e entende, o mercado ele vai se dividir, gente. Não tem para onde correr. Já houveram várias divisões dentro do mercado, tem empresas prosperando muito hoje, muito, mas o mercado vai seguir se dividindo. E vai dividir em dois pontos importantes. Em quem gera oportunidade, em quem gera lead, e quem vende certo. Muitas vezes, quem gera lead vai continuar utilizando do tráfego pago convencional, vai continuar fazendo um caminhão de oportunidade aparecendo, um caminhão de lead aparecendo, um caminhão de gente falando com você no WhatsApp. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar um monte de gente que quer preço, porque está comparando e está apertando propaganda de todo mundo ao mesmo tempo, porque a sua propaganda é igual de todo mundo, porque você não tem estratégia embarcada no processo. Você faz ali, ó, você contrata uma empresa de tráfego pago, coloca para rodar no processo, bota ela para fazer qualquer coisa, ela faz qualquer coisa, ela entrega lá aquela propaganda maravilhosa que vou botar isso aqui, mas eu vou colocar aqui do lado uma geladeira e o preço. Aí eu vou tirar a geladeira e vou botar o módulo e vou colocar a mesma coisa. Aí o cara olha para isso e ele fala, porra, beleza, tá barato, eu vou clicar e ver o que que é. Tem alguma visão anticuriosa nesse negócio? Não tem. Nada, zero. E aí gera oportunidade toda hora, o tempo todo, vindo curioso. E digo mais, se você vende constantemente para residencial e está acostumado a fazer isso, e está sempre acostumado a vender tendo que dar desconto, deixa eu te contar uma coisa.
todas as indicações que você tem a partir de agora, eu tenho certeza que não são poucas, se você instala bem, vão chegar do mesmo jeito. Provavelmente o cara que indicou você falou assim, ó, aproveita e pega esse cara aqui, ó, porque ele é um cara que dá desconto, ele vende barato. Aí você deveria estar colocando margem no teu projeto, você não consegue porque o cara quer comprar barato. E aí a conta nunca fecha. Então a gente precisa entender isso, gente. Uma coisa é gerar lead, outra coisa é, de fato, vender certo. Então a gente precisa de decisão, precisa de previsibilidade, margem para poder chegar na paz. Então não adianta, por exemplo, eu querer vender um projeto de que era para ser vendido a quase 20 mil reais, vender a 15 e depois reclamar que eu não tenho dinheiro. Meu querido, com todo respeito, era melhor você nem ter vendido. Com todo respeito, não era, era melhor nem ter vendido. Porque a conta não ia fechar, a conta não fecha. Se você vende projeto pequeno e a sua margem é menor do que 30%, eu estou falando margem líquida, gente. Aquela margem de contribuição que a gente chama. É a margem que ainda vai pagar as contas da sua empresa. Vai pagar a conta de luz, vai pagar gasolina, vai pagar o que for. É o custo do projeto. Pagou o projeto, sobrou do projeto pelo menos 30%. Cara, 30% de 15 mil reais é pouco ainda. Deveria ser mais. R$ 4.500. Aí você vende mais barato ainda. Aí esses 4.500 vira 3. Aí você tem que voltar na obra um mês depois, virou nada. Gente, não dá para fazer isso. Não dá mesmo para fazer isso. E aqui eu estou jogando com números bonitos, de 30% reais, né? Se a gente estiver olhando para a realidade do mercado, a gente sabe que não é bem assim. E deveria ser. Então, esse é um ponto importante. E o curioso é um custo invisível, gente. O curioso, ele é caro, muito caro. Porque ele não é lead, no final das contas, e ele acaba roubando completamente o seu tempo, a sua margem, a sua energia e a sua presença. Então, a gente acaba virando um vendedor de desconto, fica apertado de grana. Quando você fica apertado de grana, a sua esposa, ou quem quiser, não sei se tem alguma mulher aqui, mas seu marido te aperta porque você precisa botar dinheiro em casa, aí você não consegue colocar dinheiro em casa e a conta não fecha, e aí você fica entrando num loop infinito porque você precisa vender negócio, precisa dar desconto para poder vender, aí você precisa gastar tempo e energia o tempo todo, quando você finalmente consegue botar um pouco de dinheiro, você quer descansar e você descobre que não consegue porque já acabou o dinheiro de novo. E aí você fica naquele loop infinito, sem resultado algum. Né? Então, o curioso é o imposto invisível da energia solar, gente. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Só que mesmo assim continua atendendo porque não tem ponto de correr. Então, quais são as crenças principais aqui? A agenda cheia não é meta. Caixa previsível é meta. Peraí, Guilherme, como assim? Se eu conseguir ter muito cliente para atender, não é o caminho certo? Não necessariamente. Porque se você gasta esse tempo conversando com um monte de gente que não vai fechar, era melhor nem ter gastado. Quem não filtra, gente, vira orçamentista. Então você para de vender e começa a entregar orçamento. Aí você vai lá, ó, orçamento para lá, orçamento para cá, manda para lá, manda para cá, manda para lá, manda para cá. E aí você fica na esperança de alguém fechar negócio com você. A conta também não fecha, gente. O curioso não rouba só tempo, ele rouba margem e presença em casa. Vender não é vender mais, é vender certo. E o dono deve entrar quando existe critério, contexto e decisão. Então, gente, no final das contas, muitos de vocês aqui provavelmente são empresários. São pessoas sozinhas que precisam fazer tudo. E vou dizer uma coisa para vocês: o que tem de gente no mercado hoje conseguindo fazer muita coisa sozinho com inteligência artificial não está escrito. Não está escrito. Então a gente precisa começar a usar esse negócio.
Antes de continuar, gente, eu queria falar um pouquinho mais aí de quem tá falando aqui. Tem um cara dando esporro em mim, que parada é esse cara nervoso. Mas trazendo um pouco a realidade, né? Quem eu sou de verdade, né? Já pratico CrossFit há mais de 10 anos, Hyrox recentemente, né? É uma modalidade nova aí de corrida. Sou cristão e Jesus, de fato, é minha inspiração, né? Sou pai do João e marido da Débora, né? Tem lá no meu Instagram pessoal. Empreendedor de duas empresas, tenho aqui a Exact Force, tem mais uma outra empresa no outro mercado, que é o mercado de fitness também, né? Sempre fui home office, acho que é um fato bem engraçado, assim, da minha história, mas eu nunca trabalhei em escritório, até minhas primeiras empresas que eu trabalhei, né, as empresas que eu trabalhei lá atrás sempre foram home office, então nunca tive de fato num escritório. Meu maior sonho é ter liberdade total de tempo, então no final das contas o meu propósito também é meu maior sonho. Eu quero poder a qualquer tempo, a qualquer hora tomar a decisão de hoje eu não estou afim de trabalhar e não trabalhar e tá tudo bem porque tudo está acontecendo, né? E é isso que eu quero. E eu acredito que todos aqui também querem de alguma forma isso, e é por isso que meu propósito é exatamente voltado para isso. E uma das minhas maiores paixões aí são empreender e inovar. Né? Estava num encontro recente ali até da igreja, a pessoa só perguntou, ah, Guilherme, qual que é o teu hobby? Cara, meu hobby é trabalhar, mano. Eu gosto de trabalhar, tipo, eu gosto de fazer as coisas acontecerem, sabe? E graças a Deus eu posso dizer isso. Né? E muitas vezes nem todo mundo consegue dizer isso. Porque a gente até gosta. Só que a gente está tão aprisionado no problema que a gente passa a não gostar do que a gente gostava. E, cara, isso tá errado, gente. A gente precisa amar o que a gente faz, pô. Você tá vendo energia solar, gente. Cara, energia solar é uma transformação fodida, com todo respeito. Cara, geração distribuída, gente. Cara, porra, lá em 2013, quando eu entrei no mercado, eu falava assim, cara, que parada braba, mano. Tipo, eu tô pegando energia e entregando na mão do cara. Entregando na mão do cara que é dono da residência, entregando na mão do cara que é dono do comércio. E acabou. Ele não tem que se preocupar com mais nada. Ele é independente, basicamente. O cara faz tudo sozinho, tipo, ele gera a própria energia. Ele é descentralizado. Cara, isso na parte de engenharia elétrica, quem é da parte mais técnica, cara, entende que isso é fantástico. Porque, porra, eu gerar energia lá em Itaipu, na Conchinchina, e trazer até aonde for, ou em qualquer outro lugar que você tiver do Brasil, mano, é um custo gigantesco de transmissão, pô. De gente operacionalizando essa parada. E energia distribuída não, pô. Energia distribuída tá no telhado do cara gerando para consumir agora. Pelo amor de Deus, cara, é fantástica a parada, pô. É fantástico, real, genuíno. É bom de verdade, pô. Ah, Guilherme, mas o mercado tá estranho, mudou, teve legislação. Meu irmão, teve um monte de coisa. Mas, cara, venhamos e convenhamos. Um para um era incentivo, pô. Um para um era incentivo. Agora o jogo só tá normal. É só seguir a regra, é só seguir o fluxo. E fora as oportunidades que tem, gente, pelo amor de Deus, o ecossistema gigantesco de oportunidade que existe para o integrador, para o cara que domina a parte técnica bem, é muito grande, pô. Cara, eu tenho, porra, híbrido, eu tenho energia por assinatura, que foi algo que aconteceu, mas ainda dá para trabalhar. Porra, eu tenho carregador elétrico, porra, que cresce muito e é fácil de instalar, é uma operação mais barata e, pô, agrega com a grande maioria das residências que vocês já fizeram, se já tiverem muito tempo no mercado, já tem uma carteira gigantesca. Mano, tem gente ganhando dinheiro hoje, e digo mais, com margem de mais de 50% em manutenção, fazendo assinatura de 12 meses de manutenção, recebendo todos os meses, fazendo recorrência, e com essa recorrência pagando o caixa da empresa inteira. Sabe o que esse cara pode fazer? Ficar 30 dias sem vender e mesmo assim pagar todas as contas, sem abaixar R$ 1 do caixa dele. E a gente está aqui tendo que correr atrás da próxima venda. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa fazer o que precisa ser feito, pô. Não dá para mais perder tempo. Não dá mais para perder tempo, real. E eu não estou aqui porque, porra, eu preciso estar aqui, ou cara, isso é também, pô, é uma empresa que eu tenho. Mas, cara, gente, eu estou aqui porque eu amo esse mercado. Real. Porque eu olho para cada situação que eu vejo e falo assim, não é possível. Não é possível que está assim ainda.
Não é possível que o cara tá sofrendo tanto. Não é possível que o cara tem que correr atrás do próprio rabo. Cara, não tem como, não tem como, não tem como. E é exatamente por isso que eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo e por isso que eu construí, de fato, o movimento anticurioso, porque eu realmente acredito, que se o integrador entender o que, que ele precisa fazer e ele começar a aplicar a inteligência artificial do jeito certo, ele vai ganhar espaço no mercado, ele vai crescer e vai ter muito mais resultado. Avançando com isso, gente, sou engenheiro eletricista desde 2016. Entrei em 2011, formei em 16, né, talvez, né, numa faculdade talvez das mais difíceis que tem, né, e a engenharia me move até hoje, porque tudo que eu faço e penso é em otimização, é em eficiência, né, e na faculdade, quando eu comecei lá atrás, né, quando eu tive a primeira oportunidade ali em 2013 com energia solar, que foi através do PET Elétrica, que era um programa de tutoria do mercado, cara, quando eu me deparei com energia solar, eu comecei a entender o que que fazia. Na época era para colocar no barco, era uma competição, se não me engano, era Bajo o nome, não vou lembrar agora. Mas era uma competição de barco lá, eu comecei a trabalhar com isso, comecei a achar interessante. Quando eu vi que existia um mercado de geração distribuída, eu fiquei louco. E pau quebrou, eu tô aqui até hoje. 9 anos de integração, trabalhei em startup, trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa familiar de porte grande, né, que era do grupo VEG Partners ali, no grupo G5. Trabalhei um ano como fabricante, né, dentro da Longi, como gestor de conta. Fui demitido da Longi, né, então a minha visão inovadora de querer crescer, de querer acelerar, não foi muito bem vista dentro de uma empresa que era mais lenta, e tudo bem, porque empresas multinacionais precisam ser lentas, elas precisam ser mais burocráticas e geralmente precisam de gente com mais característica rígida, né? Guilherme sempre foi um pouco diferente disso, né? E estou há 3 anos como empreendedor, né? Desenvolvendo e crescendo e fiquei esses últimos 3 anos conversando com trocentos integradores de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é arte, de tudo quanto é valor de faturamento, né? Gente que fatura bodega nenhuma, que estava começando no mercado, gente que faturava mais de 1 milhão, gente que entrou e faturou 1 milhão em menos de 30 dias no projeto, não necessariamente porque o projeto fez dar certo, mas também fez. Então, eu conheci integradores de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é característica, né? E conversei demais com esses caras, além de toda a narrativa que eu já tinha, consolidada na minha carreira. E tive falhas, muitas falhas, pô. Muitas, muitas, muitas. Uma delas, né, naturalmente, como sempre, né, dentro do mercado solar, durante os 9 anos, fiz orçamento infinito que nem vocês, fiz visita técnica sem fechar negócio, muita visita técnica sem fechar negócio. Já fiquei falando para torta e direita, ele chegava na visita, começava a falar, pô, mano, caraca, a energia solar é top, parará, passando toda a visão pro cara, chegava no final do negócio, ah, não, eu vou pensar. Mano, visita técnica grátis, pô, na época eu tentei pensar em cobrar, mas não deu muito certo, não. E aí era terrível, tipo, cara, tinha vezes que eu chegava na visita, levantava drone, fazia o pitch, tudo certo, apresentava a proposta na hora, bonitão, e o cara falava, pô, mano, não era isso que eu queria, não. E eu gastando tempo e dinheiro a troco de nada. Mas deixei o WhatsApp virar CRM, inclusive o pessoal, né? E falei aí, né, da Longi, fui demitido. E tem várias coisas, gente, a gente erra mesmo. E é isso, é sobre errar. Porque quando a gente erra, a gente entende o que não é para fazer. O melhor jeito para aprender, né, eu vou postar isso em breve aí, né, a gente está criando uns contextos legais para vocês, mas um dos melhores jeitos para aprender não é ensinando, é também. Mas o melhor jeito para aprender é errando. Porque quando a gente erra, a gente fica assim, puta merda, essa parada chega a doer, pô. E você não quer mais errar. Então esse é o processo, gente. Se o tempo é o ativo mais caro, galera, por que a gente entrega esse ativo tão barato para o curioso? A gente entrega de graça para o curioso, gente. O cara não paga R$ 1 para falar com vocês. E a gente fica ali, né? Achando que vai fechar negócio, achando que vai avançar, etc, etc. E eu queria trazer aqui uma passagem, né, bíblica, que é do Salmo 90,
né, o versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sabe o que é isso, gente? É a própria Bíblia passando para vocês, independente da crença de vocês ou não. É a própria Bíblia falando para vocês que vocês precisam respeitar o tempo de vocês. E quem de fato conta seus dias e utiliza eles de maneira sábia, de fato começa, ó, a trazer força para o coração, tá? Sabedoria igual prioridade. Então a gente precisa ter prioridade. E processo igual proteger o tempo. Então a gente precisa entender o que eu vou fazer, cara. Eu preciso proteger meu tempo. Não tem como mais ficar dando meu tempo para todo mundo. Senão eu vou ficar maluco. Senão eu vou ficar no mesmo loop. Eu vou continuar aqui, ó, pá, com problema, atrás de problema, atrás de problema, atrás de problema, atrás de problema. Porque o dinheiro não aparece. Você tem que focar na próxima venda. E eu já falei várias vezes. O mercado, gente, ele teve uma mudança drástica. E todo mundo aqui sabe disso, ou pelo menos a grande maioria. Mas ali em 2020 até 22, que foi o auge do mercado, mano, o mercado estava quente, tinha pouco filtro, o orçamento virava, pô, era uma beleza, pô, fantástico, fantástico, pô, mercado maravilhoso. Pô, Guilherme, eu vou continuar procurando outro mercado, vou surfar outra onda. Aí você vai ser surfador de onda. Você acha que você vai conseguir sempre sair de uma onda para outra, procurando um mercado que está crescendo mais e fechar negócio e ganhar dinheiro. Todas as vezes, sem exceção, você não vai errar uma. Não faz muito mais sentido você ter uma empresa sólida que seja enxuta, ela não precisa ser grande, gente. Ela pode ter você, talvez mais duas, três pessoas, mais cinco, mais quatro. Uma empresinha, pô, bem cravada, inteligente, ali, cinco pessoas, funciona super bem. Consegue botar dinheiro no bolso seu e de todo mundo. Todo mundo está alinhado com o mesmo propósito, inclusive. Dá para fazer tranquilo no mercado solar, tranquilo. Não precisa fazer loucura. A questão é que agora, gente, o cliente pesquisa, o cliente compara preço o tempo todo e ele compara constantemente. A pressão por preço é cada vez mais forte e sempre vai ser mais forte. E a paciência do cliente cada vez diminui. Eu vou dar um exemplo simples, né? Naturalmente, eu faço pesquisa de mercado o tempo todo, cai uma propaganda, e, pô, vou clicar para ver o que acontece. Quando eu clico numa propaganda e eu mando uma mensagem no WhatsApp e o cara não me responde em menos de um minuto, eu já sumo daquele negócio, nem sei mais quem é o cara. Nem sei quem é. Aí me chama depois, ah, você tá lembrado, não sei das quantas, me liga por telefone, ah, você tá lembrado? Não lembro, mano, foi mal. E o mundo é assim, pô. O cliente é assim, é desse jeito. É desse jeito, pô. Ele clica no anúncio, cai no teu WhatsApp, te manda mensagem e você não fala com ele? Já foi, mano. Tu não falou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Instagram de novo e procurar o próximo, que vai aparecer. Porque vai aparecer. E aí ele vai começar a falar, 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 falar e vai embora. Acabou. Aí quando você responde ele, talvez até te dê moral, ele lembre de você. Só que na hora que você falar com ele, meu querido, já vai ter uns outros 3, 4, talvez 10 orçamentos, dependendo do momento que você falou com ele, para fechar negócio. E aí você vai querer vender preço? Não vai conseguir. Vai querer vender valor, né? Aí você vai ter que vender o preço. Aí você vai ter que vender de qualquer jeito, vai abaixar sua margem, nananã, nananã, nananã. A conta não vai fechar nunca. Então, gente, quem não tem velocidade nesse momento, não tem resultado. E velocidade, com todo respeito, não tem como ser humana. É impossível. É impossível você ter uma pessoa dedicada a conseguir responder todo mundo em menos de um minuto. É impossível. É humanamente impossível, porque a pessoa, no mínimo, ela vai querer mijar, vai fazer um cocô alguma hora do dia, sei lá o que vai fazer. Vai levantar para tomar um café. Aí, quando chegou, passou 5 minutos, passou 10. Tarde demais. É desse jeito que está o mercado, gente. É desse jeito que está o mercado. Então, quando a gente avança, o que é o curioso? E aí é sem culpa mesmo, gente. Definição correta. O curioso, ele é diferente do pobre, tá? E de novo, eu achei importante colocar o sem culpa porque não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Então, quando a gente entende que o curioso, ele é o cara que não tem decisão e não tem prazo, é aí que o jogo vira. É aí que a gente começa a entender. Então, esse cara, vocês já sabem tudo isso, mas eu tô aqui para poder falar de novo, porque é importante botar na cabeça de vocês isso aqui. Mas, ó, é um cara que quer preço antes de contexto, é um cara que não define e não decide, né? Ele pede proposta para poder comparar, ele some e reaparece, e some e reaparece, e some e reaparece, e some e reaparece, e fica só naquele negócio de lenga-lenga para poder fechar negócio, mas nunca fecha. E drena a sua agenda sem avançar. Então você gasta tempo com esse cara e esse cara não fecha negócio. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Porque o cara que é sem decisão e não tem prazo para fechar, muitas vezes ele talvez não tenha dinheiro. Na grande maioria, pode ser que ele não tenha de fato dinheiro. Só que se ele não tá decidindo e não tem prazo para fechar, não é para você falar com ele, pô. Não é para você falar com ele. Moral da história, o curioso, ele parece trabalho, mas na prática é vazamento. Sabe aquela telha chata do cliente de vocês tem que voltar lá para poder corrigir o problema? É esse cara aí, ó. Toda hora vazando, 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 vazando. Você conserta, aparece em outro lugar. Você conserta, aparece em outro lugar. Você para de falar com esse aqui, agora é do outro lado. Então você precisa identificar esses caras. E trazendo a linguagem do método do MAC, né, do modo anticurioso, de fato, né, a gente tem essas 5 valências. Eu preciso definir a minha estratégia de maneira clara. Cara, o que eu vou fazer? Pô, eu vou gerar oportunidade via indicação? Cara, vou. Como? É previsível? Não muito. Mas dependendo da situação, funciona bem. Vou dar um exemplo. Já tive cliente, né, que passou pelo processo que eu trabalhei, né, que entrou já tinha um ticket médio de mais de R$ 50.000, tudo residencial, de porte maior, já recebi indicações com certo volume, mas estava há muito tempo sem pedir essas indicações. Ele só recebia. Aí eu falei, pô, irmão, você não tem um programa de indicação redondo que funciona? Aí o cara falou, não, que eu nem tenho quem aplicar. Aí o cara tinha caixa, tinha grana, falei, porra, contrata alguém, essa pessoa vai ficar dedicada a entrar em contato através de ligação com todos os seus clientes antigos, para perguntar como é que está o projeto, enviar relatório novo, ser interessante antes de ser interesseiro. Por favor, gente, não chega ligando, me dá uma indicação aí, o cara está 3 anos sem falar com você. Não funciona. Seja interessante, se coloque no lugar do cara, aproveita a oportunidade para vender uma boa limpeza, que foi a estratégia que a gente usou, e depois que o cara desse toda a narrativa, você fala, o negócio é o seguinte, inclusive, se eu conseguir 3 indicações suas e fechar pelo menos uma, essa limpeza que eu combinei contigo, ela pode sair de graça. Opa, peraí, que parada é essa aí? Agora ficou interessante. O cara pega, te indica 3 pessoas e tu segue o fluxo. Isso é um exemplo, tá? Estratégico, objetivo simples e direto que você pode aplicar saindo daqui amanhã. E tem várias outras formas. Várias outras formas. Vou te dar um outro exemplo simples. Cara, quero trabalhar agora com prospecção ativa. Pô, vou trabalhar com prospecção ativa. Eu vou pegar uma lista ali, sei lá, com Senac, com qualquer coisa, com Senai, eu vou procurar em algum local e vou começar a ligar. Cara, a chance de você ter um êxito bacana fazendo ligação sem estratégia montada é muito baixa. Guilherme, não, pô, eu conheço aqui um tal de Econodata, eu vou baixar tudo e vou começar a fazer ligação. Vou te falar uma coisa. Até você conseguir conversar com alguém que de fato seja útil, fazendo ligação sozinho, vai demorar muito. Enquanto isso, tem inteligência artificial fazendo 1.000 ligações por minuto, irmão. 1.000 ligações por minuto. Perdão, por hora. Minuto é sacanagem. Por hora.
Então, eu pego uma pessoa que trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, fica dedicada só para ligação. Se ela fizer um excelente trabalho, ela chega em 100, talvez 120. Eu estou dizendo que uma inteligência artificial consegue fazer 1.000 ligações em 1 hora. 8.000 no dia. Eu consigo pegar uma lista, segmentar ela, organizar a estrutura, definir estratégia. Cara, porra, eu moro. Vou falar um exemplo simples aqui, eu vou trazer para vocês, ó. Caso prático, real aqui, ó, porque aqui a gente trabalha assim, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, a pasta de sucesso do cliente. Ó, vou abrir aqui, por exemplo, aqui. Esse aqui é um caso real. Vocês estão vendo a tela, gente? Só deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá, estão vendo sim. Maravilha. O que é isso aqui? Aqui é um resumo, um manual prático, né, um mapa do jogo para essa empresa aqui, a GSL Energy. Né, eu entendi exatamente onde ela estava, ó, área de atuação, analisamos todo o roteiro dela, entendemos o que ela já tinha feito antes, fizemos todo o processo de triagem dela, passamos todas as informações, isso aqui aconteceu ontem, ó, tempo real. Ó, todas as informações, como a Exactforce joga esse jogo com você, explica no detalhe o que é para ser feito, como é que funciona a estrutura aqui da Exactforce, toda a montagem específica, quais são as regras operacionais críticas, o que esse cara precisa entender para poder funcionar o jogo, e a leitura estratégica completa da região. Gente, o nome disso aqui é estratégia embarcada. Vou prospectar qualquer um, de qualquer jeito? Não vai adiantar, pô. Cara, eu preciso segmentar, organizar, estruturar, botar isso dentro de um disparador em massa, seja do WhatsApp ou seja de ligação. De ligação você pode ter mais volume, de WhatsApp você tem que ser mais restrito. Bota para disparar. Quando você termina de fazer esse processo, o que acontece? O disparo está acontecendo lá, pá, 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 disparando, disparando, disparando. E você aqui, ó, vivendo tua vida. Normal, normal, vivendo tua vida, de boa. Daqui a pouco começa a aparecer gente falando com você, e a IA respondendo, e a IA respondendo. E aí você começa a avançar a gente no teu funil. Agora você sabe quem tem contato verídico daquele segmento que você sabe que é bom. Depois você tem quem de fato atendeu e conversou um pouco mais com você e já está mais engajado, ou seja, já é um interessado. E se você quiser algo a mais, eventualmente, você vai para o próximo passo e a prospecção, a IA não só conversa com, não só dispara, ela não só conversa com o cara, como ela qualifica e agenda na tua agenda sem você ter que mexer um dedo. É o caso mais raro, mas também acontece. No final das contas, gente, prospecção planejada de ponta a ponta, pô. Não é pegar um monte de lista aleatória e sair ligando. Vai muito além disso. E, sinceramente, ficar ligando pra gente que não vai atender, irmão, não faz sentido. Então, deixa a inteligência artificial trabalhar. Deixa o WhatsApp trabalhar, deixa a ligação trabalhar. Deixa validar o contato antes. Aí, beleza. Aí tu pega e faz a ligação. Aí você bota seu time para fazer uma ligação. Aí faz sentido. Tá? Tráfego pago por último, que também é importante aqui em relação à estratégia. Vou dar um exemplo básico e um exemplo fundamental que eu falei da geladeira lá com preço. Agora eu vou trazer o segundo exemplo. De um lado, ó, de um lado, de lado esquerdo aqui, tá? Eu tenho a propaganda agora dizendo, ó, invista em energia solar e tenha um retorno de 3% ao ano. E eu tenho do outro lado uma propaganda falando, economize 95% da tua conta. Agora eu quero que você sinceramente pense. Se eu não tenho dinheiro, eu clico nas duas ou eu clico só em uma? Me responde aí no chat. Não tenho dinheiro. Não quero decidir agora. Deixa eu ver se o chat está funcionando. Vocês estão ouvindo, gente? Na dúvida real se caiu. Estou ouvindo. Ah, tá ouvindo. Moral da história. Economize 95%. Vamos lá. O cara tem dinheiro. O cara não tem dinheiro. Ele vai clicar? Pode levantar a mão, mandar joinha. Faz alguma coisa só para saber se vocês estão vivos. O Cassiano respondeu. Não, não vai ter. Maravilha, maravilha. 95%.
Vai no Economista. 95%. Exato. O que que acontece? O cara que não tem dinheiro, gente, não vai investir. Ele não vai fazer investimento. Na hora que ele vê um anúncio de investimento, o que que ele faz? Ele pula. É simples assim, gente. A questão é que no tráfego pago, se você não tem estratégia embarcada, você procura volume de gente para clicar. Porque o que que acontece? O gestor de tráfego que contrata no mercado, ele tá preocupado em entregar volume para o cliente, porque se ele entrega volume, aquele cliente qualifica do jeito dele lá e fecha negócio. Quanto mais gente ele entrega, maior a chance dele fechar mais negócio. Certo? Errado. Muitas vezes, se eu recebesse menos, talvez eu fechasse mais. Porque se eu recebesse menos curioso e mais gente pronta para fechar, ou gente mais alinhada com o objetivo, que não necessariamente estivesse pronta para fechar, tá? Não necessariamente precisa estar. Só que às vezes ela tá ali, ó. Ela já saiu do nível do curioso, que não quer nada com nada. Ela tá no nível de que talvez ela feche daqui a algum tempo, e ela entra para o nível de nutrição. Mas ele não é ruim. Aí é um outro cenário. Você tem lá um CRM, uma organização estruturada na tua empresa. Você pegou esse cara, deixou ele para um funil que você não vai atender ele agora. Tá tudo bem. Isso aqui pode ser feito 100% por IA. 100%. Tá? Depois você vai começar a atender, o cara vai qualificar tudo, vai ser o cara que quer fechar em até 60 dias, até 30, até 15, dependendo de como você vai trabalhar. Tomou essa decisão, o que você vai fazer? Falar com esse cara e buscar negócio. A sua chance de fechar com esses caras é muito maior. A tua taxa de conversão ela vai aumentar, porque seu tempo vai ser muito mais bem gasto. Você não vai estar preocupado em falar com o cara da ponta, porque a IA está qualificando para você. Você vai se preocupar em falar quem passou do filtro. Quem passou do filtro. Para que serve filtro, gente? Milhões de mercados diferentes fazem filtro. Até um mercado, sei lá, de ouro, que pega aquele negocinho, fica balançando lá para tirar areia e sobrar só ouro. Mano, filtro é um negócio antiguíssimo. Só que é fundamental, pô. Senão a gente fala com todo mundo de qualquer jeito e não fecha nada, que fecha pouco. Aí você gasta um tempo danado para conseguir os resultados que você tem, você acha que está bem, só que na verdade, se você parar para olhar, talvez 30% do teu tempo está sendo gasto com qualificação. Sendo que talvez, se você não tivesse gastando esse tempo com qualificação e tivesse focado em receita, o seu resultado seria muito maior, pô. Aí você está lá se enganando, não, beleza, minha empresa está crescendo, papapá, papapá. Não dá resultado, gente. E aí segue todo o restante. Filtro, qualificação, cadência. Vou avançar aqui para vocês entenderem. Quando eu olho para filtro agora, falei de estratégia, né? Sem filtro igual fila de orçamento. Eu vou ter um monte de orçamento, papapá, papapá, e não vai resolver nada. Então eu preciso ter conta de luz, eu preciso ter decisão e eu preciso ter prazo. São as três coisas. Eu preciso que vocês anotem isso aqui. No manual anticurioso que eu mandei lá no grupo, inclusive se algum de vocês não tiver dentro do grupo, né, a Florência pode mandar o link do grupo aqui, alguém vai mandar o link do grupo para vocês aqui no chat, para que vocês entrem no grupo. E no nosso site também, só compartilhando rapidamente aqui com vocês, exactforce.com.br, compartilhar. Esse aqui é nosso site, tá, gente? Aqui tem tudo que a gente está fazendo hoje, tá? Então, menos curioso, mais oportunidade real, mais caixa. Aqui tem nosso diagnóstico, vou falar um pouco dele mais na frente. Todos os detalhes aqui do que precisa, mas o que você precisa entender aqui? Aqui tem lá, ó, tem um linkzinho aqui, bônus. Você clica aqui, ó, preenche aqui rapidinho, tá? E consegue pegar o seu bônus imediatamente, tá? Então, o bônus fica aqui. Aqui também tem todas as nossas soluções, se quiser entender um pouco depois, eu vou falar de forma bem resumida, não é o objetivo hoje. E também tem toda a questão do manifesto do MAC, caso você queira compartilhar com um amigo seu, queira entender um pouco mais como é que funciona. Aqui a gente fala todo o resumo aqui do que a gente trabalha, né? Fala do nosso manifesto, né? Explica exatamente todos os canais que a gente tem. Então, a gente tem canal no WhatsApp, a gente tem canal no Instagram aqui e temos nosso grupo ali, né? Que é a parte principal, o checklist anticurioso está aqui, né? E também, se você quiser entender como que melhorar a tua empresa, né? Sem precisar gastar R$ 1 agora, o melhor caminho é o diagnóstico QDVC, que de fato vai conseguir ajudar vocês, ó, a fazer isso aqui, ó, a entender a qualidade, entender a demanda, se ela está certa ou se ela está errada, e entender a velocidade que vocês estão fazendo hoje para finalmente sobrar caixa e entender que é o placar da empresa de vocês.
né? O questionário, ó, ele vem para cá, basicamente ele dá duas grandes opções, gente, tá? Então, você pode mapear o seu comercial, descobrir onde está perdendo dinheiro, tanto no diagnóstico completo, que é o que eu particularmente recomendo, que vai ajudar muito vocês, como o ultra rápido. Menos de 3 minutinhos aqui você resolve e consegue entender, né, para onde ir e para onde olhar. Tá? Então, você está sem tempo, faz esse aqui. Está com um pouquinho mais de tempo, na minha visão, é o caminho, mas as duas opções funcionam bem. E aí você consegue entender exatamente para onde você está indo. Depois eu falo um pouco mais disso aqui. Vamos voltar para o que interessa, que é o conteúdo. Então, no final das contas, gente, sem filtro, né, a gente só tem fila de orçamento. Então, conta precisa estar com vocês, a decisão precisa estar clara, porra, sou decisor, quero avançar, beleza, tá tudo certo. E, cara, prazo. Porra, quero fechar nos próximos 30 dias, quero fechar nos próximos 15 dias, quero fechar agora, quero fechar rápido, estou finalizando a tomada de decisão. Cara, você precisa entender em que prazo esse cara tá. Porque no final das contas, você precisa saber as quatro grandes coisas que não mudaram no mercado, não vão mudar em lugar nenhum, né? Que é o nosso famoso bunch, né? Então, que é o budget, ou seja, o cara precisa ter orçamento, o cara precisa ter autoridade, que é a decisão, o cara precisa ter necessidade, ou seja, ele precisa de fato resolver, então você vai resolver isso com a conta de luz, e o cara precisa estar no tempo certo. Então, você resolveu isso aqui, entendeu isso tudo aqui, ó, essas três coisas prioritárias, tá pronto para poder avançar, tá? Qualificação em 5 perguntinhas, gente. Né, se vocês quiserem anotar ou fazer alguma coisa, ou baixar nosso PDF completo depois, está bem completinho lá. Ali tem, ó, conta em nome de quem, né, que é importante saber se o cara é decisor ou não, então você já entende a sacada logo rápido. Ah, pô, mas você não é decisor? Não, pô, eu sou dono da casa, mas a conta tá no nome da minha esposa. Você já entende um pouquinho melhor, tá? Qual que é a unidade, né, o local, etc. Você entende onde é que ela tá, quem aprova, o orçamento, o motivo real agora e o prazo para resolver, né? E aí você entendeu isso tudo aqui, você conseguiu pegar o que precisa pegar, tá? Cadência, sem conversa eterna. Então, você definiu qual que é a velocidade, qual que é o follow-up constante, quais são as próximas ações claras e o sim ou não com contexto. Ou seja, quem decide respeita a clareza. Quem é curioso, ele quer conversa infinita. Então, você vai chegar e, francamente, perguntar: meu querido, olha só, meu tempo é escasso, eu estou numa correria grande, tem bastante gente me pedindo orçamento, né? Eu estou conseguindo atender boas pessoas, né, em fazer bons projetos. Eu preciso saber qual que é o tempo que você está pensando em fechar, porque aí eu consigo entender aqui se eu consigo te dar uma atenção maior e a gente avança com inteligência, ou se eu vou ter que ter um pouco mais de tempo, né, para falar com você depois. O que você prefere? Esse já vai cortando. E não tem problema nenhum. Problema nenhum em ser franco e transparente com as pessoas. Você só não pode ser rude, tá? E aí, basicamente, para vocês entenderem, gente, né, trouxe ali um cheiro das coisas. Hoje, meu foco é tirar o dono 100% do começo. Esse é o foco da Exact Force hoje. Quer dizer que ele vai ficar só aqui? Muito provavelmente não. A gente está evoluindo muita coisa bastante rápido, mas o nosso foco importante hoje, o que a gente tem funcionando hoje, é isso aqui, tá? A gente consegue trazer tecnologia, inteligência artificial e pré-vendas terceirizado. Moral da história, a gente opera com captação, opera com filtro anticurioso, opera com qualificação completa, opera com cadência mais follow-up e opera com visita marcada. Tudo isso. Óbvio que existem níveis diferentes, tá, gente? Níveis diferentes. Você só entra aonde existe critério, contexto e decisão, gente. Moral da história, vocês só vão continuar atendendo ou só vão atender quando de fato houver critério, contexto e decisão. Qual que é o critério, por exemplo, da visita marcada? Porra, eu peguei o nosso principal produto, né, que é o Premium Scale, por exemplo. Cara, pô, no Premium Scale, gente, a gente vai fazer seu tráfego pago, a gente vai fazer tua prospecção, a gente vai ter inteligência artificial de qualificação para que você nem tenha que falar com o indicado passa por qualificação de inteligência artificial. Vantagem principal disso não é porque a IA vai atender o cara ou não. Sabe por que ela vai fazer?
ela vai entender se ele está no momento de compra ou não, se ele está pronto para fechar agora ou não, ou se ele vai fechar depois. E o melhor de tudo, gente, ele vai mover automaticamente dentro do CRM, dentro do seu banco de dados, esse cara. Então você vai ter dado. Pô, Guilherme, como assim dado? Eu não quero dado. Quer não? Vou falar a história do Lucas da Prana, amigaço meu. 2 anos atrás, troquei uma ideia com ele rápida. Pô, mas e aí, como é que você tá, né? Pô, eu tô crescendo pra caramba e tal. Pô, a indicação tá vindo solta ainda, tá bombando. Aí eu falei assim, pô, irmão, você tá quanto tempo no mercado mesmo? Na época ele tava uns 3, 4 anos. Aí eu falei, pô, e os caras que vieram de indicação que você não fechou, estão aonde? Essa foi a resposta dele. Nada. Ele não sabe. Foi embora dentro do WhatsApp dele, não tem como pegar nunca mais. Aí você não sabe se o cara fechou com o concorrente, se ainda não fechou, e você tá lá, dizendo para todo mundo, não, energia solar só é o cara que, porra, chega e fecha na hora. Se não fecha na hora, não presta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O curioso é uma coisa. Agora, o cara que não fecha na hora, ele pode ser nutrido. E, de novo, não é por você. Não é por você, não precisa ser por você. Esse cara vai entrar numa cadência toda automatizada, pronta, funcional, aonde ele vai receber mensagem constantemente, perguntando para ele o que está acontecendo, lembrando dele o que está acontecendo, se ele pedir mais prazo, você dá prazo. Você não vai ser chato. Aliás, você não, a inteligência artificial. 100% automático. Agora você pensa, pô, quantas pessoas que você falou de indicação que não fecharam o negócio que você tem o contato hoje? Não é sobre, ah, pô, mas eu não gosto de CRM, eu não. Beleza, você não precisa gostar não, irmão. Você não precisa gostar. Porque ele vai ser movido automaticamente para você na fase toda inicial, que é a mais chata. Lá na frente, quando o cara virar visita, quando ele virar qualificação, quando ele virar oportunidade de venda real, você vai lá e mexe ele, e tá de boa. Você vai saber com quem falar, pô. Cara, isso é óbvio. Ou você prefere realmente, sei lá, todo final de mês, ficar mexendo no teu WhatsApp para lembrar quem falou com você e talvez conseguir recuperar uma venda? Perder um tempo danado para encontrar esse cara no WhatsApp, se encontrar, e provavelmente quando encontrar, descobrir que ele já fechou com outro. Porque você não soube atender ele do jeito certo, porque ele não queria ele não queria falar com você agora, mas 2 dias depois ele queria. E aí ele esqueceu, falou com outro, ou chegou uma propaganda para ele, já era. Fechou o negócio. Então esse aqui é o jogo, gente. E a gente tem tudo aqui dentro. Inteligência artificial para fazer o processo inicial para você. A gente tem tráfego pago estratégico que a gente mesmo opera aqui dentro. A gente tem a inteligência artificial qualificando esse tráfego pago. A gente tem prospecção, né, através de montagem de lista estratégica, organização e passando para a tua mão. A gente tem a prospecção feita dentro de casa, que você não precisa se preocupar com nada, a gente faz tudo aqui. Você nem precisa pensar em estratégia, precisa pensar em nada, é só visita marcada na tua conta, na tua agenda. Ou ainda, tudo isso junto. Tudo isso junto. E principalmente com uma pessoa terceirizada para poder garantir que está tudo funcionando e te entregando mais chegado na tua mão. A visita marcada. Sem você ter que fazer nada. Nada. Você não precisa pensar em estratégia, você não precisa pensar em nada. É só atender cliente que está a fim de começar a conversar para fechar negócio. Só. Nesse último caso. Moral da história, a Exactforce, ela entra onde nessa parada? E aí a gente vai dizer, operação terceirizada de pré-vendas mais inteligência artificial. Isso eu digo, hoje, tá? Hoje. À medida que a gente for crescendo, a gente vai ter todo o trabalho processual da sua empresa feito também por inteligência artificial. A gente vai ter tudo montado para você para que você precise depender cada vez menos de você mesmo. E, de fato, você, como dono de empresa, se preocupe no que é mais importante, que é o que está na tela. A IA, ela passa a atuar em qualificação, em follow-up, em relatórios.
em processos repetitivos. Enquanto você, meu querido, se preocupa com estratégia, relacionamento e decisão. Que é o que de fato faz sentido você se preocupar. Então, a gente está construindo hoje, temos 13 pessoas dentro do projeto, inclusive a gente deixa 100% transparente dentro do nosso site aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, ó, crescer com qualidade, não com barulho. Hoje, a gente tem a oportunidade para poder chegar em até 20, tá? E o nosso objetivo não é crescer acelerado, não é fazer volume, é atender pessoa que quer fazer diferença. A gente está escolhendo quem quer entrar aqui. Escolhendo, tá? Então, quando a gente olha para isso aqui, gente, a gente está trazendo um princípio fundamental, né? O maior benefício do MAC é exatamente o nosso diagnóstico completo. Guilherme, por que o diagnóstico é tão importante dentro do MAC? Irmão, o diagnóstico te ajuda a entender tudo da tua empresa. Ele te mostra exatamente o que está ruim. Ele te mostra tudo. Ele te mostra o quanto de dinheiro você está perdendo por mês por não tomar ação. Ele te mostra o dinheiro que você está perdendo só por estar fazendo o que você está fazendo. Ele te mostra tudo. Completo. Te explica exatamente o que você precisa fazer na questão de qualidade, na questão de geração de demanda, na questão de velocidade, na questão de geração de caixa. Consolida todo esse processo e te traz um planejamento estratégico, objetivo, rápido e direto, para que você faça nos próximos 7 dias, para que você faça nos próximos 45 dias e depois que você faça nos próximos 120 dias. Cara, se você pega só ele, e executa, meu querido, você está na frente de muita gente. Eu vou dizer mais, isso é de graça. É só clicar e preencher, gente. Literalmente, só clicar e preencher. Então, se você vem no nosso site e clica no preenchimento, ele dá duas opções. Eu vou passar rápido aqui, tá? Porque a gente já passou um pouco do horário, mas eu acho que é bem importante trazer isso aqui para vocês. Né? Deixa eu ver se o diagnóstico foi enviado aqui no grupo. Deixa eu mandar aqui o diagnóstico no grupo, novamente. Já mandei algumas vezes, mas estou mandando aqui de novo. Estou mandando aqui no grupo. Estou mandando aqui no chat também, para vocês poderem fazer depois, sem pressa. Mas só para vocês entenderem o que tem aqui, tá, gente? Ó, você começa o diagnóstico. Aí eu vou colocar aqui, ó, Guilherme, vou colocar aqui, exato, Torce, vou colocar aqui meu telefone, 988984422. Aqui já está, moro em Vila Velha, para quem não sabe, Espírito Santo. Iniciar diagnóstico. Primeira coisa que ele pergunta, canais de oportunidade. Eu vou marcar aqui todos para a gente poder seguir um exemplo legal, tá? Depois ele pergunta o contexto geral, cara, qual que é meu ticket médio? Cara, eu vou colocar aqui do padrão do integrador, ó, por exemplo, ó, 25 kW, aqui não é, né? Vai ser um pouquinho menos, talvez seja para 15, eu vou botar aqui no meio aqui, ó. Número de vendas no mês. Eu vou colocar aqui 6. Olha que legal, ó. Ele automaticamente já me mostra que com 6 vendas e um ticket médio de 22.500, que foi o que eu coloquei aqui, o meu faturamento estimado é de 130 mil reais. Se eu tenho margem de contribuição de 20%, o meu lucro operacional é 27%. Significa para mim, gente, que se eu de fato faço isso, eu gero 27 mil reais todos os meses. Aí você vai pensar assim, pô, peraí, não é bem assim, né? Eu acho que vou ter que reduzir isso aqui, não é muito verdade, não. Aí você vai e reduz. Beleza, reduziu para 14 mil. Vou deixar assim por enquanto. Aí você pode pensar assim, não, poxa, mas de fato eu faço as 6. Ou faço 8. De fato é isso aqui. Só que a minha margem é menor. Ah, começou a descer ali, ó. 13 mil reais se eu botar 10%. Agora, se eu fizer essas mesmas vendas, gente, com 35% de margem, eu botei 47 mil reais no bolso. Olha que interessante. No final das contas, o que eu preciso mostrar para vocês aqui? Quando você define qual que é a tua margem de contribuição e trabalha em cima dela, é aí que você ganha dinheiro, gente. Porque no final das contas, você tem que se preocupar numa coisa só. Qual que é o volume de lucro que esse projeto de fato vai me dar?
Não é o quanto você está faturando. O quanto você está faturando não serve para nada. É vaidade. Nada, zero. Sabe quanto que o que você fatura entra no seu caixa? Nada. Ô, Guilherme, Oi? essa margem de contribuição é pagando equipamento, mão de obra de instalação, despesa de engenharia, pagando tudo isso ou é a margem de contribuição pagando só equipamento? Você paga tudo. Tudo que envolve diretamente a venda. Tá? Se envolve a venda diretamente, está dentro do preço. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma empresa terceirizada que você paga Até em comissão de engenharia, vendedor? a comissão do vendedor também entra aqui, fora da margem de contribuição, fora. Então, quando você calcula a margem de contribuição, você precisa considerar todos os detalhes. O CAC, que é o termo correto técnico para a comissão do vendedor, ela está antes da margem de contribuição. A margem de contribuição, por que o nome é margem de contribuição? Porque ela contribui para poder pagar o custo operacional da tua empresa. Então, por exemplo, a gasolina que roda por aí para poder correr atrás, né, a energia que você gasta, o investimento que você faz, por exemplo, em conhecimento, né, o pagamento do seu time administrativo, o pagamento do seu time de engenharia, o seu prolabore, tudo isso entra depois da margem de contribuição. É a margem de contribuição que tem que pagar. Então, por exemplo, se você tem uma empresa hoje que tem um custo operacional de 15 mil reais, moral da história eu estou dizendo aqui, se você tem um custo operacional de 15 mil reais e você de fato faz esses 27, significa que sobra 13 mil reais todos os meses, aumentando o seu caixa. Rapaz, mas eu vou te falar, a gente já pena aqui na empresa para vender, para sobrar 20%, cara. É puxado, né, mano? Aham. Mas você tá falando com quem? Você tá com para quem você tá vendendo hoje? Qual que é teu ticket médio? É o ticket médio abaixo de 20 mil. É Casinha isso. residencial. Mas esse cara tá chegando como para você hoje? No tráfego pago mesmo, no modo geladeira lá que você falou. Ah, aí não tem como, mano. Aí você tá com a estratégia errada desde o início, entendeu? Tipo, a chance de você ter resultado positivo é muito baixa. Então, naturalmente, você tá no modo geladeira, vou colocar assim, né? A tua margem tá espremida, porque você tá falando com muita gente que só quer preço. E aí, no final das contas, você não consegue fechar as contas porque você tá pagando para sobreviver. É essa a realidade? Desculpa perguntar. Sim, De sim, certa forma, né? basicamente, aham. Tipo, você consegue até fazer uma grana, sobra um pouquinho, só que, porra, poderia estar sobrando mais. Exato, pode É ser, isso. aham. Tá É mais isso. qualificado porque nosso custo operacional é muito baixo aqui, então, mas assim, eu tô Legal. partindo para um custo operacional maior e tô assustado, entendeu? Tô É com. isso, mano. Mas aí eu vou te falar uma coisa, toma cuidado. Toma cuidado, porque a melhor estratégia é você continuar crescendo tua receita sem crescer teu custo. Chega num ponto que não dá mais. Só que Uhum. provavelmente tem alguns pontos que você precisa olhar que vão conseguir fazer isso acontecer. Qual que é a minha sugestão? Preenche o diagnóstico completo. E aí, no final do diagnóstico lá, ele tem a opção de, por exemplo, se quiser chamar a Florência, você pode chamar direto ali. Ou você pode me chamar, irmão, eu preenchi o diagnóstico, pode pegar meu telefone ali no grupo, né, totalmente aberto, me chama ali no canto ali e fala assim, pô, irmão, já preenchi o diagnóstico, queria trocar uma ideia contigo. Eu troco essa ideia com você de boa, irmão. Beleza, meu irmão. Beleza? Vou dar sequência aqui para poder passar a visão toda, e aí qualquer dúvida que tiver pode voltar a falar. Então, vou dar sequência aqui, ó. O caixa é a segunda parte. Aí eu vou entender, ó. Nos últimos 6, 12 meses, cara, o meu caixa se manteve o mesmo, ele cresceu pouco, ele cresceu bem. Pô, vou colocar aqui padrão de mercado, se tiver tudo 0 a 0, se manteve o mesmo. Quantas pessoas tem time comercial? Cara, vou colocar aqui, eu tenho só uma, né? Faço 6 vendas, se eu tiver muito é perigoso. 2 mil reais. Quanto custa a minha operação hoje? Cara, minha operação hoje ela custa 10 mil reais. Beleza, olha que massa que está aparecendo para mim aqui agora. Ó. O lucro operacional de 27 mil, um COIS, que é o custo operacional de 10 mil reais, resultado mensal 17 mil. Caraca, irmão, já apareceu o resultado que eu tenho que ter? Pô, já apareceu, tá aqui, tá pronto, tá entregue. De fato, na sua frente. É só você fazer o que você tá dizendo que você faz. Pô, beleza. Segue em frente. Indicação agora, ó. Você trabalha com indicação hoje, aí tem várias alternativas, estrelinhas aqui. Se você é 5 estrelas, você possui um programa de indicação estruturado completo. Se você é 4 estrelas, você possui uma rotina de incentivo clara e planejada. É uma rotina.
Por exemplo, ali, pô, você tem, no final do ciclo ali da instalação do cara, outra dica boa, se vocês quiserem anotar, tá? No final da instalação, você vai lá, faz a apresentação da entrega da visita, aí você na visita entrega, por exemplo, para o cara ali seja um pendrive, ou seja um PDF bacana com todas as informações que ele precisa do processo dele, tipo um as-built, né? Que eu gosto de dizer, né? Que é bem no foco da engenharia mesmo. Entrega ali os temas principais, entrega um videozinho de drone bacana, umas fotos de drone para ele poder compartilhar na rede social. E aí você fala com ele assim, pô, irmão, se você puder avaliar a gente no Google e colocar essas fotos lá também, eu já vou te dar 3 meses gratuito de relatórios de avaliação do desempenho da tua usina. 100% gratuito. Aí o cara pega, né? Vai lá, avalia você, você ganha avaliação, aumenta teu score no Google, você cresce mais rápido, tudo de graça. Isso é um exemplo. Aí você pode somar mais. Ah, e se você ainda me entregar mais 5 indicações, esses 3 meses vão virar 6. Ou esses 2 meses vão virar 4. Vai dobrar. E aí você monta como você achar que faz sentido para o teu mercado. E aí você tem uma estruturação interessante, tá? E aí é que são os caras que pedem eventualmente. Tem o cara que pede de super aleatório ou não pede nunca e vem só orgânico. E aí tem o prego aqui que não faz nada para receber indicação, né? Fica só esperando a ver navios. Eu vou colocar aqui o cara domina a parada, tá? Quanto tempo demora para dar o primeiro atendimento para a sua indicação no WhatsApp? Gente, eu vou contar uma história rápida aqui, mas imagina a cena. Ó, por exemplo, aqui começa a ficar bom. E aqui ele começa a dizer, ó, quem demora mais de 1 hora, vira leilão de preço. O que eu tô querendo dizer aqui? Imagina a situação. É uma sexta-feira, 14 horas não, 16 horas. Você tem uma visita técnica massa, porra, tua equipe agendou, aí você foi lá com o vendedor da tua empresa, ou você foi sozinho, ou sei lá o que aconteceu, mas você tem uma visita que está com potencial de fechamento alto. Aí você tá ali, ó, felizão. Você chega lá, 4 horas da tarde, 4h30, você recebeu uma indicação no teu WhatsApp, só que você não viu que você está conversando com o cliente. Aí você levantou o drone, você fez todo o processo, aquela visita gratuita, fez todo o processo redondão, bonitão. E o cara não fechou. Só que você sabia que o cara ia fechar. Então você fica puto, porque é normal. O que acontece? Você chega em casa chateado, não vê o WhatsApp, chega no dia seguinte de manhã, também não olha o WhatsApp, porque você fala, quer saber de uma, tô cansado desses caras, tô cansado de curioso, não vou olhar mais nada esse final de semana, aí joga tudo pro alto. Quando chega na segunda-feira de manhã, você vê que o cara mandou uma mensagem na sexta-feira e fala assim, pô, recebi uma indicação. Aí manda a mensagem pro cara, o cara não responde. Aí de tarde ele te responde. Mas 3 horas, 4 horas depois, 5 horas depois, sei lá, quanto tempo depois. Aí ele te responde. Aí você demora um tempinho para ver e fala com ele. E aí, meu querido, vamos avançar? Aí ele falou, pô, irmão, já conversei com algumas outras 2 empresas, 3 empresas, que seja. Mas me manda seu orçamento, tá aqui minha conta de luz. O cara já manda a conta de luz, felizão. Puf. Moral da história, o cara já caiu no leilão de preço. Aí você perdeu a oportunidade de vender o valor que você poderia ter vendido. Porque você não atendeu o cara rápido o suficiente. Então, com todo respeito, gente, o correto seria colocar aqui, ó, na hora. É imediato, tem que ser imediato, em menos de 1 minuto. Mas vamos supor aqui que o cara seja muito eficiente e em até 3 horas ele faça isso. Quantas oportunidades vieram de indicações reais? Pô, o cara tem um programa de qualificação, né? Eu vou colocar aqui que ele recebeu 40, tá? E aí avançou. Agora, prospecção ativa. O que eu faço? Todos os detalhes também. Vou dar uma aceleradinha agora, tá? Representante comercial, time interno, você vai escolher aqui, todas as informações tem aqui embaixo. O próprio diagnóstico já vai educando vocês. Quantas propostas reais, quantas oportunidades reais eu apresento? Vou dizer que eu gasto 3 mil para apresentar 8, tá excelente. Opa, vou deixar as 8 aqui, tá ótimo. Então, dá até para ser menos aqui. R$ 500 por oportunidade de prospecção, tá bem interessante. Tempo médio de fechamento, ok, passei. E aí eu vou aqui para o tráfego pago. Beleza, gasto R$ 2.500 com a agência, gasto 2.000 aqui com coisa. Falo com mais de 60% das pessoas que eu falo são curiosos. Moral da história, dos R$ 2.000 que eu coloco em anúncio, R$ 1.400 vão para investimentos para curiosos. Então, basicamente, eu jogo R$ 1.400 no lixo para poder, de fato, ter uma merreca ali menor útil, porque eu falo com 300 bilhões de curiosos.
E aí esse cara consegue gerar boas oportunidades? Muito pouca. Vou colocar aqui 10 boas oportunidades. Então ele gasta aqui basicamente R$ 450 por oportunidade efetiva. O que eu estou trazendo aqui, gente? Quando você pega esse diagnóstico e faz, você já consegue entender automaticamente quanto que você gasta por oportunidade, que é o que importa. É o que importa. Pô, Guilherme, como assim? Mas eu não tenho que fazer o anúncio ser barato, o lead ser barato? Não, não tem. Depois que você entende quem é o lead bom, o anúncio que traz o lead bom, aí sim você se preocupa em abaixar o custo do anúncio. Aí você troca a cor do anúncio, aí você troca a cor da sua camisa, você muda um pouco do vídeo, sei lá. Porque tem várias variáveis aqui, muita variável. Só que quando você entende da onde está vindo o lead bom, aí você começa a jogar o jogo, pô. Aí o jogo começa a ser jogado. Antes disso, não. Custo de oportunidade é vital. Porque aqui você entende qual que é o melhor caminho. Qual que é o anúncio que está me dando o menor custo de oportunidade. Depois que eu identifico isso, aí eu começo a melhorar, começo a olhar para a estratégia, começo a aprofundar e reduzo tudo. E por consequência disso, eu reduzo de novo o custo da oportunidade, porque eu já achei o que me dá a oportunidade mais barata. E quando eu falo oportunidade, gente, é oportunidade, tá? Não é gente falando com você no WhatsApp. Oportunidade é lead qualificado. É gente que disse que estava no tempo de fechamento, disse que todos aqueles processos que eu falei. Isso é oportunidade, tá? Eu vou avançar aqui. Vendas e eficiência. Quantas oportunidades você apresenta no mês? Moral da história, existe um detalhe muito importante, tá, gente? Uma coisa é o volume de oportunidades que aparecem, outras são o volume de oportunidades que eu consigo apresentar. Exemplo, cara, você fez um tráfego pago, começou com o cara, fez tudo, mas o cara, tipo, ele só quer a proposta, a desgrema da proposta no WhatsApp. E aí você fica, não, pelo amor de Deus, no WhatsApp não, você empurra, empurra, empurra até a hora que você resolve mandar. Você apresentou a proposta? Não. Tá? Então, apresentar proposta é diferente de oportunidade, tá? Então, vamos botar aqui que eu tenha apresentado, de fato, 40 oportunidades. Reduzir aqui. Tem rotina de follow-up? Vou colocar aqui que está no modo 4 aqui, ó, faço follow-up regular e tem lembrete. O ideal seria ter rotina com cadência dentro do CRM, cenário ideal. De novo, inteligência artificial pode fazer isso, tá? E aí, por último, vem aqui, ó. Utiliza CRM, pode ser o não, estou no WhatsAppzão mesmo. CRM simples, tipo uma planilha, alguma coisa bem básica, né? Aqui pode, por exemplo, entrar um Azumi, entrar um Nuvic da vida, que é um gerador de proposta, mas não é um CRM robusto. E aqui um CRM robusto pode entrar aqui, por exemplo, um SunHub, um Grone, um Pipedrive, algo mais robusto de fato. O Solar Market também, né, entra aqui também como CRM mais robusto, tá? Moral da história, a Exact Force vai te entregar isso aqui. Mas, só para você entender. Avançou aqui, beleza, já começa a aparecer. E aí, último detalhe, ele já começa a mostrar aqui, ó, onde que eu gasto o meu tempo. Eu vou deixar do jeito que está aqui, que é basicamente fechamento, follow-up, qualificação, projeto, instalação. Aqui já está pré-montado, mas se você quiser mexer, ó, você vem aqui, ó, e regula. Ó, pô, quero colocar para cá, quero colocar para cá, quero colocar para cá, e aí automaticamente vai nivelando aonde de fato você entrega mais tempo. Por exemplo, ó, poxa, qualificação eu entrego 10% do meu tempo. Aqui mostra 1,2 horas. Ah, eu entrego 20% do meu tempo. Aqui já mostra isso aqui maior. Então, ele já regula tudo para que você consiga trazer. Guilherme, pô, eu tenho outras coisas que eu faço que não estão aí, tem coisa que está aí que eu não faço. Sem problema. Você pega e saca fora, tá o xizinho aqui, né? E coloca aqui se você... Eu trabalho com, sei lá, treinamento. Vou colocar o exemplo que está aqui, treinamento. Coloca aqui, ele aparece lá em cima, tá bom? E aí você regula aqui a ordem que você quer. Então, tudo redondinho. Ver resultado. É agora que começa, ó. Meu diagnóstico foi legal, ó, 6,5. O que que eu tenho aqui? Eu tô instável, tá vazando dinheiro, mas é um 6,5, podia ser pior. A conversão está 15% abaixo do potencial, dá para melhorar. E aí começa a entender aqui, ó. Qualidade, anticurioso. Mais de 70% tá vindo do tráfego, é curioso, preciso melhorar. Como resolver? Qualificação automática. Demanda certa. Ele me traz aqui uma visão de demanda certa e quebra em todos os pilares. Velocidade. Me mostra como resolver o problema que não está legal. Caixa. Me mostra resolver como está aqui. Inclusive, me fala quanto que está o caixa. Dinheiro perdido no ano, gente. Mostra aqui quanto dinheiro eu estou jogando fora no ano. Me mostra como eu estou jogando. Em velocidade
né, no funil de indicação, na falta de follow-up e nos curiosos. Depois ele traz uma visão do tempo do dono, mostra o que dá para fazer. E depois traz as 3 prioridades e traz, finalmente, um plano de 7, 45, 120 dias. Galera, pelo amor de Deus, o que isso aqui está entregando para vocês é o que talvez uma consultoria cobraria, sei lá quantos R$ 1.000 para fazer. E tá de graça, é só fazer. E só demora menos de 10 minutos. Eu demorei aqui porque eu estava explicando para vocês. Tá? Moral da história. Se você quiser avançar mais ainda, você vai para a fase 2. Na fase 2, a gente olha detalhe por detalhe e entrega um negócio mais denso ainda. Então, se você achou que isso aqui estava bom, tem fase 2 e fica melhor ainda. Tá? Então, gente, é isso que eu precisava passar para vocês. Preencham o diagnóstico. Vai ajudar demais vocês. Demais, demais, demais. E a gente pode entrar em contato com vocês, se vocês quiserem, chamem a gente, né, para a gente poder conversar um pouco mais. Então, já que o Gustavo trouxe aí a jogada, de novo, por favor, se quiserem ligar o som aí, estou total à disposição, tá? Mas se quiserem conversar depois também, só me chamar no WhatsApp e eu vou ajudar. Deixa eu mandar aqui o diagnóstico, o link do diagnóstico de novo. Mandei aqui o link do diagnóstico. E é isso, gente. Estou 100% à disposição, tá? E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a hora é agora. Já passou aí meia horinha do que eu imaginava que fosse fazer, mas acabou sendo bem interessante aqui. Então, essa é a nossa primeira live, tá? A ideia é que a gente aprofunde mais nos conceitos nos próximos encontros, né? E o objetivo do movimento, gente, é nada mais do que de tudo que eu falei. É entregar o tempo de volta para o dono. E, gente, não necessariamente você precisa me contratar, precisa contratar a Exact Force para conseguir mudar a sua vida, tá? Isso pode ajudar, muito, porque a gente tem muita coisa pronta aqui dentro. Mas não é só contratando a gente que você consegue resolver. O diagnóstico vai te dar muito norte para fazer isso. Muito. Tá bom? Perfeito, Guilherme. Boa! Gustavão, Uhum. Gustavão tá animado. Muito bom, Guilherme. Gostei da abordagem aí. Eu acho que tem tudo a ver com a realidade atual aí, tá? Pois é, cara, isso é um feedback bem legal, cara. Obrigado demais, Luiz. De fato, é algo que. Eu recebi esse feedback também no Instagram ali com algumas pessoas que falaram comigo. Mas é isso, cara. Tipo, são 13 anos de mercado. A gente passou por todas as batalhas juntos, sabe? Então, nos últimos 3 anos eu conversei com muita gente mesmo. Então, não só dentro da empresa que eu estava, mas dando consultoria, etc. Mas também no próprio mercado, né? Sempre fui um cara muito de contato com todo mundo. Cara, o que eu estou trazendo aqui realmente é uma coisa que eu acredito de verdade, sabe? Então, obrigado aí por contribuir. Eu vi que você estava acompanhando ali no grupo também. Se você quiser ser o embaixador aí do negócio e trocar uma ideia com a gente, porra, vai ser muito bom também aí para a gente continuar crescendo e esse movimento de fato chegar em mais gente. Porque eu acho que essa é a grande verdade, gente. As pessoas precisam ouvir o que foi falado aqui, né? As pessoas precisam olhar para o tempo delas. As pessoas precisam olhar para onde elas precisam olhar. Elas precisam gerar resultado de fato. Então, de novo, vocês puderem compartilhar de alguma forma que seja, de repente lá no Instagram, tem aqui vou até entrar aqui no meu Instagram, por exemplo. Ó. No dia de hoje você tem uma integradora também, Guilherme? Cara, eu não tenho integradora, já fui chamado algumas vezes para ser sócio de integradora e recusei, porque, cara, assim, basicamente, as 2 vezes que eu tive a oportunidade, eu precisei mudar do lugar que eu estava. E aí, essas 2 vezes eu não queria mudar, porque no final das contas, cara, assim, eu queria ter liberdade de tempo, né? E de logística. Oi? Entendi. Mas, assim, pô, eu já passei por integradora durante 9 anos, né? Então, trabalhei em integradora, trabalhei em startup, que eu era basicamente ali quase que dono também, que é tudo muito pequeno. Trabalhei como gestor comercial, né? Trabalhei como coordenador, com representante comercial na Engie, aprendi demais. E, cara, né, eu só não sou integrador porque eu já sou apaixonado pelo que eu faço, cara. Mas Entendi. essa é a jogada.
Hoje ali na Exact Force, quando ela faz ali a qualificação para a gente, Uhum. ela é 100% da qualificação é feita por IA ou passa por uma parte humana também? Cara, depende do produto, tá? Por exemplo, se você pega só a nossa IA de qualificação, ela vai receber todos os leads do teu tráfego, por exemplo, e ela vai nutrir e acompanhar, entendendo o que está acontecendo com cada um e botando eles nos lugares certos dentro do teu CRM. Vai ter gente que vai engajar 100% e vai ter gente que vai engajar parcialmente. E aí, basicamente, o teu time tem que ficar esperto ali para poder pescar todo mundo, tá? Agora, por exemplo, quando você olha para um cenário de terceirização completa, aí eu faço a gestão completa para você, inclusive com o ser humano também. Porque no final das contas, a IA ela consegue hoje avançar até determinado passo. Só para você entender. Eu acredito nisso também. Eu acho que É, chega um momento que o cliente ele precisa falar de com um alguém. humano para ele acreditar. Humanizado, humanizado. O que a gente está fazendo Ah, hoje, por exemplo? A gente adquiriu um projeto agora recente também, que é a IA de ligação, né? E tá em validação agora em março. Né? A gente vai fazer isso primeiro dentro do Conexão Solar, que é um projeto nosso. Né? O Conexão Solar, só para vocês entenderem, acabei não falando especificamente dele, mas só para poder trazer um pouco mais da visão também, já que a gente está indo para cá e eu estou mostrando meus filhos aqui, mas, mas basicamente o Conexão Solar, ele é essa jogada aqui, ó. Nós agendamos visitas para você e você fecha negócios. Né? O que a gente faz? A gente constrói teu funil como um todo, nutre o teu funil e constrói ele completo. Então, a gente pega aqui, por exemplo, na parte de prospecção, o Conexão Solar é só prospecção. Então, por exemplo, ó, eu quero pegar um pacote, vou pegar um menorzinho aqui, tá? Pacote de 15 mil kWh, mínimo de 5 visitas, idealmente 15 mil kWh em média no mercado brasileiro, o quilowatt-hora está basicamente ali R$ 1, então a gente arredondou para R$ 1. E eu coloquei aqui menos de 2 anos de payback, tá? Daqui tá dando 20 meses aí, basicamente, do custo geral. Então, eu pego aqui, basicamente, R$ 15.000, multiplico por 20, que são 20 meses, menos de 2 anos de payback, R$ 300.000 aqui em proposta. Ou seja, você está pegando com a gente R$ 300.000 em proposta, de forma resumida, tá? Com pelo menos 5 visitas agendadas. E aí, o que acontece? A vantagem disso aqui, primeiro, é que você consegue aumentar teu ticket, porque a gente te entrega a visita com um ticket mais alto. Segundo, aham. consegue nivelar aqui o que é a tua taxa de conversão. Pô, Guilherme, minha taxa de conversão hoje não é tão boa. Desce para 15. Ah, minha taxa de conversão é excelente. Sobe para 30. Isso aqui vai definir o quanto que você vai botar de dinheiro no bolso. Imediatamente, tá? Que eu digo assim, entre aspas. Mas nada impede, por exemplo, dessas propostas que você fez aqui, alguma delas fechar em 30 dias e outras delas fecharem em 60, em 90, em 120. Tá? Depende. Certo. Outra questão, botar aqui a margem de contribuição aqui em 20%. Então, em resumo, se você tem uma conversão de 20% e tem 20% de margem de contribuição, tu fez R$ 12.000 com esse projeto. Aí a gente traz aqui os nossos pacotes. O que a gente tem hoje? O pacote de 15 mil kWh, um pacote de 30 mil kWh, um pacote de 45 mil kWh. O primeiro é de 45 dias, o segundo é de 60 dias, o terceiro é de 90 dias. Esses são os pacotes de entrada. Depois que a gente entende a tua realidade, a gente definiu a tua estratégia, a gente conseguiu dominar o teu mercado e, de fato, entender como que a gente vai navegar o teu projeto, por isso que tem esses projetos aqui, a gente consegue criar uma recorrência baseada em algum número específico, tá? Entendi. Então, funciona também. E, basicamente, o que a gente entrega no nosso produto mais premium é isso aqui, junto com o tráfego pago, mais a qualificação via IA, mais uma pessoa gerindo todas as entregas. Moral da história, você tem prospecção feita por nós, estratégia feita por nós, tudo feito por nós com 5 visitas garantidas todos os meses, por exemplo. E você tem também o tráfego pago feito por nós, com qualificação de IA e pessoa também te entregando exatamente a visita técnica na mão. Então, ela te entrega a visita técnica dos 2 canais que você tem, enquanto a IA ela faz toda a filtragem da tua indicação para você. A depender do projeto, a gente tem alguns casos aqui, tem um caso específico, que o volume de tráfego que ele está colocando é baixo, e a gente também está pegando a indicação dele e filtrando com o ser humano também. Tá? Entendi. Mas é caso a caso. Aí esse é o projeto mais high-end nosso aí. Tá? Então. Ou seja, toda a parte da estruturação do tráfego até chegar à visita é tudo com vocês. Fica 100%. tudo na sua mão. 100%, exato. Eu monto teu tráfego, eu penso no teu tráfego,
vou botar 100% porque, porra, eu vou precisar, por exemplo, que você grave um vídeo, entendeu? Sim, entendi. Mas Você vai me falar, de preciso de modo um geral, vídeo, sim, exato, é 100%. preciso de um vídeo Eu vou te mandar o nesse vídeo, te mandar o script aqui, script, mais ou te mandar o menos, né? formato, tudo direitinho. Uhum. Inclusive, tem um que é bala no mercado que eu tenho visto pouca gente usar, que eu acho que tem virado muito aí, que a gente está validando aqui dentro, que está bem legal. Então, e tráfego é isso, é estratégia o tempo todo, né? Tipo, não significa que o que funciona hoje vai funcionar daqui a 6 meses, né? E o que eu acho mais triste no mercado é que a gente acredita que utilizar o mesmo criativo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ficar funcionando. E não vai, Certo, né? entendi. Uhum. Gente, aí, Perfeito. só para poder fechar, ó, aproveitando aqui também o ensejo, tá aqui meu Instagram, né? Lá na descrição do grupo tem o link, mas eu vou também deixar aqui para que vocês possam acessar. Cara, o que eu quero fazer aqui é muito simples, assim, eu vou em breve criar, eu preciso de mais seguidor, por enquanto não tem tanto, mas quando chega a 1.000 seguidores, eles deixam eu criar um canal, e aí eu vou criar um canal onde eu vou passar bastante informação também. Então, por exemplo, cara, eu não sei, tipo, eu sou um cara que mexe muito eu mexo pouco no Instagram, mas eu vejo muito conteúdo bom, tá? E eu vou trabalhar sempre os melhores conteúdos que eu posso trabalhar aqui, e vou sempre mandar lá conteúdos que eu vejo que são muito ricos, né? Então, poxa, aqui eu já estou falando do que deve ser na prática. Todo o processo de relatório, cara, que eu falei aqui, eu já tinha falado aqui no chat. O mercado vai dividir, cara. O que eu trouxe aqui na live já trabalhou aqui o contexto, já trouxe aqui a visão, já trouxe aqui a clareza. Né? Então, realmente o que eu estou querendo fazer é criar pessoas que entendem o que tem que ser feito. Pô. E, sinceramente, parar de perder tempo com quem não quer fechar negócio. Então, é isso aqui, ó. Perder dinheiro não é uma opção solar, cara. É perder tempo também não deveria ser, né? E eu acho que esse é o grande lance, sabe? E o que eu tô buscando aqui, gente, é não simplesmente apoiadores, mas, cara, gente que aplique isso de verdade, sabe? Porque apoiador dá para ter. Agora, porra, os caras que aplicam de verdade são os raros, né? E aí vale, porra, para qualquer coisa, né? Eu falei de igreja aqui, mas, porra, o cara que vai na igreja e tá ali acompanhando o culto, tendo a conversa dele com Deus na semana dele, pô, é uma coisa. Agora, porra, se tu vai na igreja, você, porra, tu é voluntário, você paga seu dízimo direitinho, sei lá, que seja, a tua realidade, é outra pegada. Então, convido vocês aí a seguir, convido vocês a estarem no grupo, a incentivar os integradores que vocês conhecem e também, pelo amor de Deus, aproveitar a oportunidade, né, de preencher o diagnóstico e conseguir ter todas as informações. Maravilha? Maravilha. Show de bola. Gustavo, obrigado demais pela participação. Luiz Carlos, porra, obrigado demais. Ele estava com a câmera ligada o tempo todo, me motivou aqui, trocando a ideia com... Sempre eu fico vendo o pessoal olhando, então dá para saber que você estava acompanhando direitinho aí. Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Foi muito produtivo, né? Pela sua primeira fala, quando eu acessei lá, eu percebi que tinha uma linha, né, de raciocínio que tinha tudo a ver com a gente. Show de bola. Por isso que eu continuei no... Inclusive, né, eu envolvi aqui o Gustavo, né? Ah, E coisa aí, boa. nossa, eu envolvi o Gustavo, o Maicon, o Sene, né, e o Hudson, Ô, né? Gustavão, eu vou mandar aqui no chat, ó. Cara, que massa, pô. Obrigado demais, Luiz. Eu vi que você, na hora que eu falei das indicações, você mandou aí para ele. Porra, coisa boa. Eu vou passar aqui, ó. Tô mandando nosso site completo, tá? Aí, Gustavo, vasculha o site inteiro, aí, porra, tem todas as soluções, tem um detalhe do movimento, no site, no link do movimento tem lá o grupo. Cara, já tem o diagnóstico, tem tudo aí. Tá tudo aí, tipo, aberto e livre para você poder usar. Luizão, pô, obrigado, cara, de verdade mesmo, assim, pô, já significa muito para mim que, de fato, você já é um embaixador, né? Já é um fã já e já tá indicando gente aí pro movimento. Espero que continue, espero que cresça mais, né? Se der para seguir no Instagram, repostar as coisas que a gente está fazendo, isso tudo ajuda a gente a conseguir chegar em mais gente e a gente cresce mais rápido. Maravilha, Gustavão, vou pegar teu telefone aqui e a gente troca essa ideia. Tá bom? Tranquilo. Obrigado aí, Gente, hein? A gente vai se obrigado, falando. sucesso demais e vamos pra gente. Vamos para frente. Um abraço. Valeu, brigadão. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.